Olá, tudo tranquilo? E aí, vamos para uma aula de física? Vamos lá? Vamos começar relembrando, né? A atividade que eu passei para vocês na primeira semana de junho. Vamos ver qual que era? Olha lá o que está escrito. Calcule o valor do campo elétrico num ponto do espaço, sabendo que uma força de 8 newtons atua sobre uma carga de 2 coulombs situada nesse ponto. Como é que eu vou fazer? Vamos colocar aqui mesmo. Isso aqui é pequenininho, rapidinho, dá para fazer aqui. Vamos relembrar a fórmula do campo elétrico. Isso aí é facinho. Campo elétrico, nós já vimos. Campo elétrico tem uma fórmula. E é igual a F sobre Q. Ora, ele falou que a força que atua sobre a carga é de 8 newtons. E a própria carga é 2 coulombs. É só substituir. O F é 2, é 8. E a carga é 2. Vamos substituir. O que acontece? Olha lá. Quanto que é 8 dividido por 2? 4 newtons por coulomb. Mas que coisa mais bobinha, mais simples do mundo, hein? Tranquila demais. Ó, a segunda. Devido ao campo elétrico gerado por uma carga Q, a carga Q minúsculo, carga de prova, 2 vezes 10 é menos 5, faltou o coulomb aqui, fica submetida à força elétrica F igual a 4 vezes 10 é menos 2 newtons. Determina o valor desse campo elétrico, viu? Não esquece que aqui está faltando um C maiúsculo não, tá? Porque 2 vezes 10 é menos 5. Como é que eu faço? Mesmo, a ideia é a mesma, a fórmula é a mesma. E é igual a F sobre Q. Força que atua sobre ela, 4 vezes 10 é menos 2. Carga, 2 vezes 10 é menos 5. Vamos substituir? Aí. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. E quanto que é 10 elevado a menos 2 dividido por 10 é menos 5? Vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 2 menos o menos 5, menos 2 mais 5. 5 menos 2, 3. 2 vezes 10 a terceira newtons por coulomb. Olha aí, o tanto que eram fáceis, né, esses exercícios que eu passei para vocês na primeira semana de junho. Espero que você tenha acertado, né, tenha tentado e tenha acertado. Certinho? Mas vamos continuar aqui. Vamos falar sobre a corrente elétrica. Dá uma olhada nessas duas figuras aqui. Olha bem essa número 1 e essa número 2 aqui. Todos dois são fios metálicos. E num fio metálico nós já sabemos, né? Metal, né? Metal, a última camada dos átomos, né? De todos os átomos, possui elétrons livres. Elétrons livres. Então, num metal qualquer, alumínio, ferro, qualquer um, ele está cheio, ele tem uma quantidade absurda, né, de átomos. E todos os átomos possuem na sua última camada elétrons livres. Esses elétrons ficam se deslocando de um lado para o outro, de forma caótica, não tem direção, não tem sentido, vai de um lado, vai para o outro e tal. Será que é possível fazer com que todos esses elétrons, né, esses elétrons livres, os elétrons da última camada de todos esses átomos aí, pelo menos uma grande parte, a maioria absoluta deles, né, comece a se deslocar na mesma direção e no mesmo sentido? Tem jeito sim. Basta eu colocar entre as extremidades desse condutor aqui uma DDP, uma diferença de potencial, uma voltagem. Se houver uma voltagem entre as extremidades desse fio aqui, eu consigo fazer com que todos esses elétrons aqui comecem a se deslocar. Dá uma olhada aqui nesse número 2 aqui. Nesse número 2 aqui, todos eles estão se deslocando na mesma direção e sentido. Aqui em cima o movimento é caótico desses elétrons, mas aqui embaixo o movimento é ordenado. Aqui tem DDP, na número 1 não tem DDP, na número 2 tem. Na número 1 não tem voltagem entre as extremidades aí desse fio aí, no 2 já tem. Então o que produz, né, o que faz aparecer a corrente elétrica é a DDP, que está atrelada, é claro, ao campo elétrico, mas o que interessa para nós agora é DDP. Então, para existir a corrente elétrica, tem que haver DDP entre os extremos desse fio. Tá? Nós vamos sempre trabalhar com fio metálico, sempre no estado sólido, que é mais fácil. Então, aqui tem corrente, aqui não tem corrente elétrica. Então, para ter corrente, tem que ter sempre uma diferença de potencial elétrico. Como é que eu faço para calcular aquela intensidade de corrente elétrica? Olha só, todos os elétrons aqui indo numa mesma direção e sentido. Se eu fizer uma secção transversal aqui,
um corte, será que tem jeito de eu contar quantos elétrons que passam através dessa secção transversal em alguma unidade de tempo? Tem jeito sim. Se eu contar quantos elétrons que estão passando aqui, vai ficar fácil. Aí eu consigo encontrar a intensidade da corrente elétrica. Claro que eu tenho que saber quanto tempo, né, que eu fiquei contando também. A intensidade da corrente elétrica vai ser calculada assim, ó. I é igual a ΔQ sobre ΔT. Esse I aqui é a intensidade da corrente elétrica naquele fio lá, por aquela seção. O ΔQ é a quantidade de carga elétrica que esses elétrons transportam através dessa secção aqui. Quando eles passam, eles estão passando com uma carga. E o ΔT é o tempo que eu fiquei observando, né? O tempo que eu fiquei contando, né, os elétrons passando aí. É o tempo gasto, né, nessa travessia desses elétrons aí. O detalhe, eu contei os elétrons, mas eu preciso saber qual é a carga que passa para me encontrar a intensidade da corrente elétrica, não é isso? Ora, olha o tanto que é simples isso aqui. A quantidade de carga elétrica ΔQ é fácil encontrada. Por quê? Porque ela é quantizada. Isso significa que toda a carga elétrica é um múltiplo inteiro de uma carga que a gente chama de carga elementar. Ela é dada por esse número aqui, ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Olha o que significa esse C maiúsculo aqui, ó, Coulomb, em homenagem ao grande físico Coulomb. E ela corresponde ao módulo da carga de um elétron ou de um próton, em módulo, viu? Em módulo. Então, a carga de um elétron e de um próton é a mesma. A carga de um só é esse valor aqui, ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Mas qualquer outra carga que você encontrar na natureza, no universo, tem que ser um múltiplo dessa aqui. Ó. Só metade dessa carga aqui tem jeito? Não. Um terço, 2/6, não. É sempre múltiplos inteiros dessa carga aqui. Isso é um fenômeno, né? Isso é uma coisa extraordinária que ocorre no universo. Certinho? Então, ela é quantizada. Toda a carga elétrica, então, é um múltiplo inteiro dessa carga aqui. Então, interessante, né? Essa aqui é uma carga que vale tanto para o elétron quanto para o próton, apesar do próton ser quase 2.000 vezes maior, né? Do que, do que um elétron. Ainda assim, as cargas elétricas de ambos é a mesma. Bom, mas se eu sei quanto é que vale a carga de um elétron, se eu souber quantos elétrons se passa pela secção transversal, agora é fácil. Facinho, facinho. Basta fazer isso aqui, ó. Um elétron tem essa carga, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E se passarem N elétrons na secção transversal? Ué, a carga é delta aqui. É só multiplicar cruzado, não é isso? Isso aqui é uma regrinha de 3 simples e direta. Eu já fiz até setinhas para mostrar isso. Olha como é que fica. Delta Q vezes 1 é delta Q. N vezes, isso aqui é o E, é a letra E, carga elementar. Olha lá como é que fica a fórmula. É uma fórmula. Delta Q é igual a N vezes E. É o quiné, né? Quiné. Quantidade de carga em coulombs, número de elétrons que atravessa a secção transversal, carga elementar. Serve tanto para o elétron quanto para o próton. E a gente usa ela sempre em módulo, né? Sem se preocupar com o sinal. Lembrando que a carga do elétron é negativa e a do próton é positiva. Tá bom? A unidade do I é dada pela unidade do ΔQ sobre ΔT. O ΔQ acabamos de ver, o Coulomb. O ΔT é o segundo. Coulomb por segundo é a unidade de corrente, de intensidade de corrente elétrica, que a partir de hoje nós vamos apresentar por um A maiúsculo. Olha o que significa esse A maiúsculo. Ampere, em homenagem a outro grande físico, né, francês, né? Ampere, tá certo? Então existem várias correntes elétricas. A gente, aqui no Brasil, a gente costuma falar muito em amperagem, né? A minha bateria tem amperagem tal, principalmente agora com as baterias, né, de celular, né? 2.000 amperes, 3.000, 4.000 amperes, é a amperagem. Tá, é um aportuguesamento. A gente entende. Unidades no sistema internacional de carga, falamos aqui é o Coulomb, tempo é segundo, e da corrente elétrica é o ampere. Nós vamos usar esse aqui e talvez subunidades desses aqui. Tranquilo? Uma coisa que é importante, isso aqui é importantíssimo demais. O sentido da corrente elétrica que nós vamos sempre utilizar, que o mundo inteiro usa, é o da Convenção Internacional, SI, tá? O sentido que é o sentido, né, do deslocamento dos portadores de carga positiva. Você viu lá naquele fio lá que quem se desloca não são sempre os elétrons? Então, se os prótons estivessem se deslocando, e estão, é tudo uma questão de referencial, tá?
e eles estão para o outro lado, né, no sentido oposto. Então, esse vai ser o sentido convencional da corrente elétrica. Então, o sentido convencional da corrente elétrica, e é esse que nós vamos usar, ele é sempre contrário ao sentido real do deslocamento dos elétrons. Os elétrons estão indo para a esquerda, então a corrente convencional é para a direita. Os elétrons estão subindo, tem corrente elétrica para cima, né, dos elétrons, só dos elétrons, o deslocamento dos elétrons, então a corrente elétrica convencional é para baixo. É sempre assim, ela é sempre contrária ao deslocamento dos elétrons. Certinho? Tranquilo? Vamos fazer uma aplicação? Dá uma olhada nessa questão aqui. Um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica constante de 0,25 amperes. Calcule em coulombs a carga que atravessa uma secção reta do condutor no intervalo de 160 segundos. Acabamos de ver a fórmula da corrente elétrica. Não foi? Aí, ó. I não é ΔQ sobre ΔT? O que eu quero fazer? Calcular em coulombs, não é a carga? Quanto que vale o I, então, que é a intensidade da corrente elétrica? 0,25 amperes. É a amperagem, né? Amperagem, né? Dessa corrente elétrica aí. Então, eu vou colocar no lugar do I 0,25, no lugar do ΔT 160. Olha lá. 160 passa multiplicando, é só multiplicar, né? 0,25 vezes 160, dá 40, né? 40 coulombs. Prontinho. Bobinho, né? Exercício bobinho, bobinho, bobinho. Vamos ver mais um. Num relâmpago, começou a ficar bom agora, hein? Num relâmpago, em 10 elevado a menos 4 segundos, descem, em média, 2 às 10 elevado a 19 elétrons da nuvem para a Terra. Ache a intensidade da corrente elétrica devido a esse movimento de cargas. Imagina, a gente está acostumado, né? Sempre vê um raio, a gente não faz ideia da quantidade de elétrons que tem lá, né? 2 às 10 elevado a 19 elétrons. 2 seguido de 19 zeros. É uma brincadeira, né? Bom, primeira coisa que eu vou ter que fazer é isso aqui. Ó. Ele deu a quantidade de elétrons, mas eu preciso saber qual é a quantidade de carga. Delta Q igual a N vezes E. É aquela regra de 3. Se quiser fazer a regra de 3, pode, é a mesma coisa. Direto na forma que anda rápido. O N é 2 às 10 a 19 e o E é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí. Não precisa se preocupar com esse número, não. Isso aí vai ser dado numa avaliação, numa prova qualquer que você estiver fazendo, viu? Agora eu vou multiplicar isso aqui. Ó. 2 vezes 1,6 dá 3,2. 10 elevado a 19 vezes 10 elevado a menos 19 dá 10 elevado a zero. 3,2 vezes 10 elevado a zero. 10 elevado a zero é 1, né? 3,2 vezes 1 é 1, é 3,2. Coulomb. Prontinho, hein? Veja bem então isso aqui. Olha só que coisa interessante. Num relâmpago que ocorre nesse período de tempo aqui, pensa, 1 segundo dividido por 10.000. Essa quantidade de elétrons aqui está percorrendo, né, está junto com o raio, né, forma o raio. Mas a carga elétrica dele é isso aqui, é 3,2 coulombs. Mas é uma carga grande, hein? Uma carga bem grande, tá? Bom, mas qual que é a corrente elétrica? Corrente elétrica é ΔQ sobre ΔT. Corrente elétrica, então, a carga é 3,2, acabei de encontrar, e o tempo é 10 elevado a menos 4. Bora fazer essa conta? É claro que eu não vou fazer a conta, né? Eu vou só conservar o 3,2, vou passar esse 10 elevado a menos 4 para cima. Eu só mudo o expoente, fica 10 a quarta. Pronto, amperes. Acabou o problema. Está aí a intensidade da corrente elétrica devido ao movimento dessas cargas aí. Essa é a carga nesse raio, né? Uma média, e essa é a corrente elétrica. Uma corrente elétrica absurda. Uma questão da FATEC agora. Sejam as afirmações referentes a um condutor metálico com corrente elétrica de 1 ampere. Primeira, os elétrons deslocam-se com velocidade próxima da luz. Será que é isso? Não. Eu já cheguei a comentar isso, já comentei isso em sala de aula com vocês. Os elétrons, na verdade, eles são lentos. É o campo elétrico produzido é que é gigantesco. É o mesmo da velocidade da luz, 300 mil quilômetros por hora, 300 mil quilômetros por segundo. Então é uma coisa absurda a efetivação do campo elétrico no fio. Mas os elétrons mesmo, eles andam alguns milímetros. E se for uma corrente alternada, que é o que acontece na nossa casa, eles ficam indo e vindo em torno de um ponto só. Eles ficam ali, vão e vêm, é alternada. Na corrente contínua, eles andam alguns milímetros, centímetros, alguma coisa assim. Não tenho a ideia certa, não. Mas é coisa pouca. Então, essa primeira aí,
ela é falsa. 2. Os elétrons deslocam-se em trajetórias irregulares, de forma que sua velocidade média é muito menor que a da luz. Ah, isso aí é verdadeiro. Não são trajetórias bem regulares, né? Elas são irregulares sim, mas a velocidade deles é muito menor que a da luz. Claro que eles tentam, né, numa corrente elétrica, eles vão tentar ir da forma mais regular possível. Mas é regular perfeita? Não, ela é irregular. Tanto que se você medir a corrente elétrica, de algum aparelho estiver funcionando, você vai ver que ela fica variando, né? Ela varia um pouquinho, né? Isso aí é uma das coisas que ajuda ela a não ser tão regular, né? Esse movimento, essa trajetória não regular dela. Então, essa aí é verdadeira. 3. Os prótons deslocam-se no sentido da corrente e os elétrons em sentido contrário. Próton em relação ao fio fica quietinho, né? Quietinho, quietinho. Próton não se desloca. Nós dizemos que as cargas elétricas positivas se deslocam quando nós tomamos como referencial os elétrons. Se o referencial é o fio, os elétrons é que se deslocam, prótons estão quietinhos. Então, o próton não se desloca em relação ao fio, não. Falso. Ué. Falso, verdadeiro, falso. Então, a única verdadeira é qual? É só a número 2, né? Então, qual que está correta? Letra C. Tranquilão, não é isso? Muito bem. É isso aí. Obrigado a vocês. Bons estudos e até lá.